maravilhosas e homens também, porque a gente acolhe aqui, né? Hoje tá muito legal nossa banca, porque somos de Curitiba. Não sou de Curitiba, mas Curitiba me acolheu, né? Então eu te acolhi. E então, bem-vindas a mais um episódio Mulheres UOL. Muito bom recebê-las aqui. E, bom, eu sou a Gabi Feitosa, né? Para quem está escutando pela primeira vez o nosso podcast. E já peço aí, antes que eu esqueça, para seguirem a gente, salvar no Spotify, salvar nosso canal no YouTube, que está vindo conteúdo maravilhoso por aí. Bom, é um tema bem complexo, né? É até difícil, eu fiz algumas pesquisas para poder me conectar, né, com esse tema, mas é difícil encontrar, e eu acho que eu estou com vários especialistas aqui, então eu vou deixar vocês à vontade para se apresentarem, mas eu já lanço com uma pergunta, né? Bom, o tema primeiro, né? É a espiritualidade e o lar da alma. É isso mesmo? Como fazer isso acontecer? Como que a gente consegue fazer isso? Como a espiritualidade da casa, né, ela reflete na nossa vida, né, basicamente, assim. E aí, quem quer responder essa pergunta fácil? E aí já responde a pergunta e já se apresenta, tá? Tudo bem, Gabi? Eu sou Giovana Chibicheski. Sou criadora do método Casas que Falam, então eu me atrevo aqui entre as meninas e começar respondendo essa pergunta. Eu sou consteladora familiar desde 2016 e eu faço atendimento com as constelações na casa. Ao invés do cliente vir até mim com a sua questão, eu vou até ele e faço o atendimento da questão que ele me traz na casa dele. E com isso eu comecei a perceber que a dinâmica do ambiente conta muito mais sobre você do que você própria. Aquelas dinâmicas mais ocultas que você tem, aquelas dores, aqueles momentos que você está passando sozinha, você com você mesma, mas os seus pensamentos estão na sua cama, no seu quarto, no seu travesseiro. E isso reflete ao seu entorno. Então, a constelação, ela mostra. Por exemplo, uma casa que tem até no intervalo, a gente estava conversando com as meninas ali, mas muda de casa, troca, já trocou não sei quantas vezes, e todas as casas têm um vazamento. Quando você vai olhar mais a miúde, que você olha no campo das constelações e você começa a ampliar essa visão, você chega na conclusão de que a casa está chorando por alguém daquele sistema que habita aquele ambiente. Meu mais Deus. ou menos por aí. Só Não isso. sei se eu te respondi. Então você quer dizer que a nossa essência, o espiritual da pessoa reflete ali no ambiente, né? Tipo, ele pode expelir ali naquele ambiente alguma reação. Totalmente. Entendi. E a gente sofre no sentido assim, a gente vivencia a influência do ambiente. E a nossa casa, a radiestesia conta muito que as paredes da nossa casa é um verdadeiro HD, elas guardam memórias. E a gente é influenciável por essas memórias o tempo todo. Ai, que difícil, né? E aí fica mais complexo. E vai você, então vai. Eu sou a Mariana Mello, eu sou especialista em cidades inteligentes. E aí a gente sai da escala da arquitetura, né, e vai para a escala da cidade, território. E aí isso fica mais complexo, porque como Curitiba te acolheu muito bem, também me acolheu. E sabe aquela cidade que você sente, putz, não me conecto, não consigo estar nessa cidade. E Curitiba eu cheguei, eu fui muito bem acolhida, eu me senti em casa. Eu falei, uau, aqui é meu lugar. E do mesmo jeito tem o contrário. Então, são sistemas, e aí a gente vem para a ACAT, fala de ecossistema de inovação. E aí nesses habitats, assim como a gente tem, né, no meio ambiente natural, tem pessoas que não se adaptam, não ficam bem ali. E aí é igualzinho a gente tem, né, na ecologia, essa pessoa já vai ser excluída, ela mesma vai ter que achar o ecossistema onde ela pertence. E aí tem muita gente que fica nisso, tentando se achar. É muito legal. Eu sou do interior de São Paulo, né? Então, eu nasci também qual cidade? Eu sou de Bauru. Ah, eu sou de Mogi Guaçu, que é perto de Campinas, ali, mas eu nasci em São José dos Campos. E aí meu pai foi sequestrado em São José dos Campos. Então ele quis ir embora, ele ganhava muito bem, era uma vida relativamente boa, a família estava tudo bem, mas aquele trauma que ele passou lá, ele não conseguia mais morar lá, né? E aí a gente foi para o interior, daí depois eu morei na capital em São Paulo e depois para BH. Não consegui morar em BH.
todo mundo fala, ai, BH é maravilhoso, porque os bares... Eu não conseguia, eu não me adaptei ao ecossistema da cidade, eu não me sentia segura, eu não me sentia feliz, nada. Absolutamente nada. O trabalho era legal, mas não era o suficiente, assim, sabe? Então, isso que você está falando da cidade, acolher a gente, né? E o nosso ser, assim, para mim fez muito sentido, porque em Curitiba eu me dei muito bem, assim, com as pessoas. Dizem que Curitibano é fechado, mas não tive, assim, zero. Já foi uma época. Já foi, né? Tive um problema com uma pessoa que eu estava na frente de um projeto e ela falou, mas ela nem é daqui, por que ela está na frente desse projeto? Aconteceu. Mas, assim, uma pessoa, um caso isolado, né? E agora Floripa também, a sensação de estar bem, de estar segura, de estar feliz, de estar tudo bem, sabe? Então, isso é muito legal, essa busca, né? E as pessoas, e aí só para te abrir para a sua resposta, né? E as pessoas que nascem e não saem, o que você vê? Tipo, você acha que ela, ou é porque ela não conhece outro lugar, ou porque ela... Não sai da cidade? Sabe? Eu sou um exemplo. Ótimo. Então... Nossa, perfeito pra mim. Perfeito. Mas tu viaja, né? Mas assim, dentro das suas escolhas, você acha que você não mudaria, assim? Deixa eu me apresentar. Sim. Eu sou Fabiane Girelli, eu sou consteladora familiar também. E não tive a oportunidade de sair. Eu gosto dali, me sinto bem, né? Sou curitibana, meu marido é curitibano, meus filhos nasceram lá. A gente já pensou em se mudar para São Paulo. Por questão de trabalho, e eu falei, não, São Paulo não, com filhos, e daí a gente tem toda uma estrutura e tal, mas nunca senti vontade de sair de lá, né? Eu não sei se acho que realmente sou acolhida ali, mas não por outros motivos, gosto de ficar ali, né? Me identifico, e quando vou para outras cidades e vou para outros lugares, é bem isso, tem cidades que eu falo assim, amo esse lugar, e tem lugares que eu digo, ai, não volto aqui nunca mais. Né? E a casa é assim também, né? A gente se adequa a algumas casas, alguns lugares, e outros lugares a gente não se adequa. Né? A casa onde eu moro foi construída por um casal recém-casado. Aqui o sonho da casa e tal, construíram. A moça não se adaptou a morar em apartamento, em casa, porque ela vinha do apartamento. Não sei o que tinha ali, ela odiava a casa. Mentira! E eu cheguei lá, assim, quando eu entrei na casa, eu falei, essa casa vai ser minha. Porque ali eu me sentia abraçada pela casa. Olha só. Mas tem lugares, a gente né, pode falar, a gente percebe isso quando você entra no ambiente. Vocês já tiveram essa percepção. Você entrar no ambiente e falar assim, nossa, aqui me deu até um arrepio aqui, me deu até um ruim aqui, não sei, não gostei desse lugar. É porque naquele lugar, né, viveu e aconteceu histórias que deixam marcas. E quem tem uma sensibilidade mais apurada consegue identificar, às vezes, o que é, né? Eu trabalho com espiritualidade, mediunidade e tal, então você percebe que tem alguém na casa ou que tem alguma energia que não é legal. E o que a Gil trouxe, criou, é algo fantástico, assim, né? Ela chega, você constelar a casa. Porque quem não tem rachadura em casa? Quem já não teve um mofo em casa que não entendia por que aquilo acontecia? Por que as coisas quebram, queimam? Queima a luz, nossa, eu boto naquele bocal e toda hora queima a luz. Eu não entendo por que as coisas nessa casa não funcionam. Ou lugares de imóveis de comércio. Nossa, naquele lugar... Nenhum negócio vai para frente, Isso! Né? O que é que tem ali? Né? O que aconteceu ali? Eu fiz um curso uma vez aqui em Balneário, em Camboriú, que ela era consteladora e ela falou, era um coworking. Aquilo me arrepiou na alma, né? Ela falou assim, gente, eu tô aqui, ela tinha formações xamânicas, tem outras, ela dizia assim, aqui onde eu tô sentindo que tem ossos. Aqui jamais devia ter sido construído algo. Pelo respeito. Pelo respeito do lugar ser ali. E daí ali, ela falou, aqui esse coworking já teve 3 coisas e eu acho que aqui também não vai dar mais certo. Porque o coworking não está funcionando. Porque isso tem a ver com o resgate, né? Curitiba mesmo é uma cidade que ela teve muito carinho por toda a ancestralidade, por todas as culturas que estão lá. Então, tanto Jaime Lerner, um grande urbanista, que também já foi, e ele é uma referência para o mundo, que levou Curitiba para fora, ele olhou e falou, todos fazem parte. Então, tem o memorial árabe, tem o memorial ucraniano, todos estão lá. Legal. E isso você sente, que as pessoas se reconhecem, elas se conectam. Então, cada bairro tem uma identidade muito forte, né, Gil? Então,
Eu acho que é um pouco disso. É interessante. E como a Fábio falou, assim, aqui tem ossos, né? Ok, não deveria ter sido construído aqui. E aí, o que faz? Mas foi construído. Não dá para mudar. Então, assim, como que você vai voltar, vai fazer toda a desconstrução e vai voltar a ser o que era? É impossível, não tem como. Mas você tem como reverenciar. Você tem como fazer um acolhimento, fazer... na constelação, a gente fala da sistêmica, a inclusão. Honrar todos aqueles que estão ali. Porque eles nos trouxeram até aqui. Então, você faz ali, pode fazer uma cerimônia, você faz uma despedida, você pode colocar o nome do lugar em memória àquelas pessoas, sei lá, enfim, você tem um sobrenome, se era de uma família específica ou se não, e você arruma uma forma de você honrar Dá um o que lugar, teve né? ali, aquele lugar. E aí você começa a perceber que a energia do lugar, que a energia do ambiente, ela começa a assentar, ela começa e a fluidez volta, porque é vida. Todo ambiente tem vida, todo ambiente tem alma. Ele se comunica com a gente o tempo todo. A gente, às vezes, não está conectado e não está disponível para ver o que o ambiente está contando para a gente. E como fazer isso? Acho que isso é legal. Como, tanto no trabalho, né, nos negócios, queria que a Mari falasse um pouco sobre não me sinto bem nesse ecossistema que eu estou inserido no meu trabalho ou não me sinto bem. Como fazer para ter essa percepção, sabe? Aí acho que é um pouco de autoconhecimento. Assim, como me perceber que eu não estou agregando esse ecossistema, e eu sou gerente de comunidade, então eu tento olhar para outras pessoas, ver se eles estão se adaptando àquele ecossistema, mas como fazer isso para si próprio, assim? Você nunca vai ser inserido num lugar, se você não estiver na mesma frequência, na mesma ressonância. Nós somos frequência, nós somos um campo vibracional o tempo todo. Hoje já passaram várias pessoas por aqui, e a gente é a última, né? É a última gravação de podcast. Só para explicar, hoje a gente teve várias gravações no estúdio, né? Então essa é a última. Sim. Agora. E aí, olha só, a gente não combinou. E a configuração ficou essa. A configuração ficou 4 pessoas que já estiveram, que tem um vínculo muito forte com Curitiba. Exato. Então, assim, não houve uma programação para isso. Mas a ressonância, a frequência, ela tomou conta. Então, isso aconteceu. É mais ou menos dessa maneira. Você não vai para uma casa, para um ambiente que você não esteja naquela conexão com aquele ambiente. Você vai estar exatamente onde você precisa estar. E como você fazer para limpar? Muitas vezes esses ambientes que eles te trazem essa carga pesada, eles vêm para que você possa olhar, eles vêm trabalhar a seu favor. Porque através dessas sensações na sua casa, no ambiente de trabalho, é que vai fazer com que você olhe para você. Talvez seja esse o start para você buscar o autoconhecimento. E no ecossistema é saber o seu lugar. Porque muitas pessoas não sabem. Então, vem uma startup e é entender a hierarquia. É quem veio antes, quem está aqui, quem está na frente. Quem dita as regras. Né? Porque muitas das vezes a gente se perde nisso. E principalmente num ecossistema de startup. Porque todo mundo quer ter o mesmo lugar. Ah, não, aqui ninguém... Todo mundo está junto. E está junto. Mas quem é chefe. As lideranças são lideranças por um bom motivo. E isso não é no ecossistema, é em tudo. A gente tem as lideranças porque eles têm um lugar de liderar, de olhar para além. E por isso que a gente tem o planejamento. Porque essa pessoa está olhando 10 anos na frente. E você, Gabi, com certeza olha 10 anos na frente para a Cate. Mas quem está chegando agora no ecossistema não entende isso. E aí ele tem que saber o lugar dele. Exatamente. E muitas das vezes o seu posicionamento mostra o lugar dessa pessoa no ecossistema. E aí ele fica. E aí fica muito claro para todo mundo. O ecossistema funciona, as conexões chegam, tudo flui. Mas enquanto as pessoas não souberem os lugares, elas duelam. Então, tem esse duelo porque é o território. Você não sabe que lugar você está, você se sente ameaçado quando é simplesmente um posicionamento. E aí vem o reconhecimento, que a Ana fala tanto. Você se reconhece porque você se posicionou. Exatamente. Aqui no Impact Hub, a gente tem propósitos muito estabelecidos. De sustentabilidade, de igualdade de gênero,
de quebrar as desigualdades sociais. Então, tem vários propósitos. E muitos colaboradores que vêm se candidatar às vagas, ela nem sabe o que o Hub faz. Ela vem pelo propósito. Eu sei que vocês são isso, mas não sei muito bem o que faz, não. Então, eu me conecto com o propósito primeiro e depois quero me candidatar para a vaga. Porque estava na mesma ressonância do propósito. Isso, e também acontece de membros, né, que são as pessoas que usam co-work, que não se conectam com esse propósito, porque ela só quer um co-work ou mais de negócios, por exemplo, que é mais maçã de business, sabe? E tudo bem. Então, ele vem ver que aqui tem também essa linha de negócio, de tecnologia, a favor das pessoas, os negócios a favor das pessoas, e não o contrário. Mas você sabe que é interessante que o empresário, o business, é conexão com pessoas. Exato. Não é empresa com empresa, são Exato. pessoas com pessoas, né? E ele não tem essa necessidade de ter um espaço. E ele sabe. Uhum. Ele quer se conectar. Ele não quer ficar. E aí, quando ele chega num ecossistema, ele é mal visto. Porque o ecossistema não entende que ele não está ali para ficar. Ele está para fazer negócios. E aí, a gente tem que mudar essa visão do empreendedor, principalmente no Brasil. O empresário, ele é visto muitas vezes como, nossa, ele não, nossa, ele quer ganhar dinheiro em cima de todo mundo. Só que ninguém vê que ele tem um ecossistema, ele tem um monte de gente que ele está empregando, um monte de famílias. E aí entra na Gil de novo, porque essas famílias sentem ele, sentem tudo que ele está sentindo. E ele leva tudo isso para elas. Se ele está prosperando, ele vai prosperar com essas famílias também. Ô, Gil, me veio uma pergunta. Pois não. Posso? Lógico. Não pode. Não deixa. O ambiente das empresas, né, a forma como é coordenada a empresa, como ela é gestada, gerida, né, como ela é conduzida, ela impacta também no ambiente. Por exemplo, aqui tem o Hub, o ambiente, a energia daqui desde a entrada, ela é muito boa. Né? Ela tem plantas, ela tem cores, né? Ela estimula a criatividade. Isso. Então, se vocês saírem daqui um dia, provavelmente a energia que vai ficar aqui é uma energia boa, né? Mas e se a empresa, ela é uma empresa que não tem essa mesma coisa, ou ela é uma empresa que cobra, enfim, tem uma energia ruim de tratamento, isso fica no ambiente. Se quiser levar, por exemplo, um hub, um lugar desse para um lugar, ele fica totalmente, e ele influencia diretamente na harmonia dos colaboradores. Vai ser aquela empresa que vai ter uma alta rotatividade na folha. Ninguém para. Na equipe, ninguém para. Tipo assim, tá sempre contratando, tá sempre as pessoas saindo. Então, assim, ele não consegue estruturar uma equipe por um longo período. Por causa da energia do ambiente. Por mais que ele tenha ali um plano de carreira, por mais que a empresa tenha assim, a estrutura dos sonhos, mas não há pessoas que consigam ficar. E quando você vai ver que você abre uma constelação, que você vai olhar para isso no campo das constelações, você percebe que falta ordem, falta hierarquia. E aí a gente entra, de novo, a gente vem para a sistêmica. A gente tem ordem até na nossa bandeira. É ordem e progresso. A ordem é o caminho para o progresso. Sem ordem não há progresso, sem ordem não há amor. Então, assim, e ninguém fica. Aí vem o ecossistema, que o próprio ecossistema do ambiente, da empresa, da estrutura organizacional, ele se encarrega de expulsar, para que venha de cima da hierarquia, para que eles possam olhar, ver o que falta lá. Às vezes o fundador não está sendo visto, às vezes é uma empresa familiar que houve uma sucessão e o fundador foi esquecido. Eu atendi uma situação que o fundador estava num asilo. Estava numa casa de apoio, foi passado para os filhos, botaram ele lá e tiraram absolutamente tudo que tinha na sala dele. Nada lembrava o fundador. E assim, a rotatividade de pessoas que tinham naquela ocasião, aí é encrenca no marketing, é encrenca no comercial, o financeiro que não vai, tem calote. Então, quando veio na constelação e o fundador foi incluído no sistema novamente, foi feita uma homenagem, foi feito um quadro para ele, eles passaram a visitá-lo na casa de apoio que ele estava, a empresa começou a fluir e o faturamento foi nas alturas. Olha só.
Porque apesar a empresa tem alma e a casa também tem alma, né? Total. O imóvel tem alma, né? Total. Exatamente. As paredes ficam impregnadas, né? Tanto que eu conheci uma arquiteta que ela disse assim, para você criar um ambiente que tenha emane energia boa, ela falou que ela na estruturação da parede, ela escreve, Ai, que pede para as bonitinha. pessoas escreverem lá no cimento palavras positivas. Então, se for um trabalho, abundância, prosperidade, dinheiro, clientes, tranquilidade, isso tudo por baixo, ou na casa, e depois pinta por cima. Ai, que legal. Então, aquilo fica vibrando nas paredes da casa, a energia daquelas palavras. E ela falou que tem que prestar atenção, que isso tem mudado a forma de como as pessoas ficam dentro da casa, né? Como reverbera, né, as pessoas ali. Na dinâmica, né? Na dinâmica. do sistema. Aham. Ou então a minha mãe faz muito isso, ela cola post-its assim. Tipo, dinheiro abençoado, né? Ela usa muito Ho'oponopono. Aham. Ai, que legal. E ela vai espalhando, tem vários post-its assim pela... E depois eu pratico Ho'oponopono também, e aí é a afirmação de coisas positivas, né? Então, aí, às vezes, eu reparei que eu falo muito mais a palavra abençoado. Abençoado, me ajuda, vai. Tipo assim, eu podia falar, celular, sua porcaria, tipo, sei lá, você não tá pegando. Mas não, né? Eu quero abençoar ele. E aí a casa vibra muito nisso. Tipo, sabe quando a pessoa quer vender e não consegue? Porque ela tá odiando tanto aquela casa. É isso que você ia falar? Aí que ela começa a abençoar a casa, ela vende. É uma dinâmica. Na verdade, eu um pouquinho antes da casa, do vender a casa, guarda na caixinha para depois. Tá. Você falou assim, do que a gente ouve, do que a gente fala. Eu fui fazer uma constelação na casa, fui atender a cliente, eu não ia fazer a constelação para casa especificamente. E aí eu pedi licença para usar o banheiro, precisava lavar a mão e tal. E ela falou assim: ai meu Deus, eu rezei tanto para você não pedir para ir no banheiro. Eu falei: não tem problema, eu só preciso lavar minha mão. Pode ser no tanque, pode ser na cozinha, em qualquer lugar. Ela falou assim: não, sabe o que acontece? O vaso não desentope. Já trocamos o encanamento, já trocamos o sanitário, já trocamos... E o vaso sempre está entupido. Eu falei, não. Pode ser isso? Aí o que acontecia? Aí a gente foi ver. E na constelação, a dinâmica da constelação que começou, o filho ouvia rock pesado. Mas assim, pesado, música com letra muito forte, de Violenta, né? Isso, Baixa de frequência. baixa frequência, de baixa vibração. E ele ouvia no banheiro. Pra tomar banho, sei lá. Para tomar banho. Ele ia no banheiro e ficava horas no banheiro. Lá era o momento dele que ele ficava, mas ouvindo, pancadão. E aí aquela energia ela não se dissipava. Então ela começa a obstruir. Ela começa eu acho que os roqueiros vão odiar a gente agora. Não, nada contra o rock, mas como assim... colocar as palavras, o que a gente escuta, manifestar menos, assim, né? Tipo, Você tomar cuidado porque você passa a fazer assim, aquilo que o seu corpo, as suas necessidades fisiológicas, muitas pessoas hoje não conseguem se não tiver um celular, se não tiver. Então você não olha mais para você. E você começa a vibrar, você é aquela frequência, você é aquela vibração. Então sim, imagina. a pessoa se deixa num segundo plano e ela absorve aquela ela nem se vivencia, né? percebe. Tipo, Ela Ela anestesia. perde noção do tempo, sim. ela perde. Então, assim, o ambiente, como isso acontecia muito no banheiro, ele vai dar um jeito, ele vai trazer um mecanismo que você possa olhar para isso. Que você possa, né, fazer uma correção, e ajudar aquele adolescente que ele possa sair daquela inércia, daquele estado em que está e daquela frequência vibracional. Porque assim, não adianta, vai no banheiro e vai ficar. Então, assim, a casa toda passa a usar um outro banheiro e aquele banheiro fica do menino. Aí o que acontece? O ambiente, o sanitário, buscou um meio para que pudesse ser olhado para isso. Entendi. Um recurso. Entendi. Nossa, Essa que você falou para eu voltar para a questão da casa. Como a gente... Você falou agora da nossa energia manifestar em alguma coisa da casa. E o contrário, a casa pode manifestar o ambiente em alguma coisa na gente? O tempo todo. O tempo todo. Tinha uma casa, o cliente me chamou para fazer, era especificamente uma constelação para a casa. A casa linda, maravilhosa, no centro da cidade, super bem localizada, manutenção em dia, casa perfeita. Estava sem locar há 2 anos.
O aluguel já estava assim, abaixo do piso, estavam oferecendo a casa para alguém morar de graça porque a casa estava fechada. E aí a gente fez uma dinâmica e tal, e fez a constelação. Nessa casa especificamente foi feita uma limpeza da energia através da defumação. E em seguida feita a constelação. Quando a gente estava encerrando o movimento da constelação, tinha gente batendo palma no portão. Aí o proprietário foi olhar. Aí ele falou assim... Aí tá vendo? Agora viu minha cara, né? Aí ele voltou, ele falou assim, era só um casal, que eles falaram que eles nunca tinham visto a casa aqui. Aí ele falou assim, mas era só... Eu falei assim, não, mas não é só isso, gente. A casa descortinou, a casa está sendo vista agora. Eu saí do local ao 12h15. 3h da tarde eu recebi a mensagem que eles tinham locado a casa um contrato de 5 anos. Eu arrepiei, você acredita? Olha, porque isso também para a empresa também, né? Porque a gente está falando aqui do design humanizado e da neuroarquitetura, é isso? É isso. A gente recebeu essa arquiteta que fez uma pesquisa, um beijo para ela, a menina do cérebro, ela vai saber que é ela. A gente brincava que ela era a menina do cérebro, porque ela usava esse capacete e ela virava a gente para ver lugares fixos dentro do Impact Hub. Então a gente ficava com o capacete olhando para uma parede branca. Aí depois a gente virava olhando na parede que estimulasse a criatividade. Depois a gente olhava uma bagunça. Eu, com o olhar de gestora, eu ficava falando, nossa, Cleita, é ruim, hein? Nossa, isso aqui tá num lugar errado. Então ela falou que o meu deu a ansiedade alta, porque eu via as coisas, falava, nossa, tem que fazer aquilo, porque eu trabalho ali, né? Mas, assim, como isso interfere demais, né, na nossa produtividade. Então, se eu trabalho no sofá com computador, eu tenho um tipo de reação, porque aquele ambiente me faz eu ter um tipo de reação. Mas a gente pode ir além e ir para o ambiente hospitalar. O Lelé, que era um grande arquiteto, ele falava disso, que todo o ambiente hospitalar é branco e você fica lá. E aí ele colocou jardins, ele introduziu jardins e uma arquitetura totalmente voltada para os elementos da natureza mesmo. A água, o vento. Então ele falava, a gente tem que parar de querer esterilizar o ambiente. Porque lá é um ambiente esterilizado. Sim. E o Covid fez muito isso com a gente esterilizou de novo. Só que fora, dentro da nossa casa, a gente começou a olhar. A gente falou, putz, que parede ruim, vou ter que olhar. Muita gente pintou a casa, né? E muita gente começou a pensar em trabalhar em casa. E isso mudou até na questão do empreendimento. Muita gente passou... Antes, era tudo... 30 metros quadrados, tá ótimo. Eu não vou ficar em casa. Tô muito bem com isso. E aí eles mudaram. Eles falaram, nossa, isso impactou muito em quem tem grandes empreendimentos. Começou a falar, nossa, vamos ter que fazer diferente, porque tem que ter o home office. E aí a criança começou também a ser vista. Onde eu trabalho, todo mundo leva as crianças ou faz reunião e a criança está lá. E ela parou de ser vista como um incômodo. Ela está lá. O lar, ele começou a ser lembrado que ele tem várias necessidades, não é só morar, dormir e comer, né? Tipo, tem aí entra nessa questão da alma do lar, né? Exato. E o quanto as nossas impressões digitais ficam naquele lugar. E às vezes a pessoa falece, não quer que o imóvel saia da família, né? E daí fica lá amarrado e não vende. Às vezes, né, não aluga porque está em alguma disputa judicial e o casal não quer que aquilo aconteça, aquilo fica amarrado também. Principalmente em questões de separação, né? Quando o casal separa e aí um decide, vende tudo, e aí o outro não quer vender porque tem um valor sentimental, porque foi construído junto, porque era o sonho da vida. E eu já vi numa constelação presencial, não assim como a Gil faz, de colocar o imóvel que não vendia, o imóvel não queria ser vendido. E daí ele ficou com o filho A, mas na verdade queria ficar com o filho B. Ele fala, nossa, e agora, né? O que você faz? Aí você faz os movimentos dentro da constelação de entender tudo aquilo, mas ele também tem um direcionamento, o imóvel também tem uma vontade, pode até parecer meio louco, né, Gil? A gente falar isso, mas fica impregnado as nossas digitais na casa. Mas faz todo sentido quando você pensa no patrimônio, né? Então, às vezes tem um bairro, Curitiba é muito bairrista,
Não dá para você entrar... Capaz. Capaz. E não dá para você ir no Santa Felicidade e não falar que tem um bairro italiano e você sente. Eu sinto... Nossa, cheguei. Itália, tô aqui. Benvenuta. É meio que... E quando você vai também na Praça do Japão, você... Você já chega fazendo uma reverência, né? Que convida isso. Eu me sinto em meditação, em um estado profundamente meditativo ali. E é isso, a casa, ao longo do tempo, ela fez isso. O modernismo fez isso. Ele falou, vamos pôr função. Não, tudo tem que ter uma função. E isso é um resquício muito grande para os arquitetos, porque hoje eles olham e falam, não, mas então a gente vai ter a varanda... E não, nem tudo tem uma função pré-definida tão estruturada. Às vezes é muito mais orgânico. E o Japão tem muito disso, né? Ele é tão minimalista, mas ele não deixa de ter uma intenção em cada ambiente. Mas não precisa, às vezes, essa racionalidade faz a gente perder o sentir. E aí... A gente perde... Eu lembro das casas ecléticas, estava até falando para a Gil, eu estudei patrimônio, e é aquela contemplação da casa, de você olhar e ficar ali no rococó, que hoje as pessoas falam, ai, que ridículo, rococó, não vou fazer, não quero balaústre. Tudo bem, mas... Explica para as pessoas o que é, porque às vezes tem pessoas ele que tem, não sabem. É toda a parte de ornamento, a fachada das casas, que em Curitiba tem tantas fachadas, né? E toda aquela parte... embelezada, todo o gesso da frente da casa. Tá. E aí hoje a gente fala, não, Quadrada, cinza. vidro. É aquele teto Quanto reto, mais não. vidro a gente puder, melhor. E aí você perde a estética, você perde o belo. Sim. Por quê? Porque hoje tem que ser tudo rápido. Não dá pra gente... O cliente chega, você faz em 2 meses, né? E antes eram 15 anos para se fazer uma casa dos sonhos, a casa de quem mora em sítio, né? Minha avó era a casa, você tinha que fazer a casa do sítio e demorava. E era um projeto de vida. Hoje não. E você vê como chama a atenção das pessoas, né? Indo já para gente ir fechando aqui um pouco, aquela... Ai, gente, cuida de jardim, agora não cuida de jardim, paisagismo. Lá em Curitiba que teve aquela decora a Páscoa, né? Qual é o nome dela? Vocês lembram? Mas ela decorou toda a calçada com ovinhos de Páscoa, sabe, né? Ela no JuVV, né? Ah, sim. Então, olha como... Não me lembro do nome dela. Não me lembro o nome dela. É uma rua também, sem saída, né? Isso, ela é paisagista e o jardim dela é maravilhoso e ela faz toda uma decoração de Páscoa. E como o ambiente acolhe... Parece que você está na lista do País das Maravilhas, assim. Então, como... aí eu vou fechar com a pergunta, como criar então, porque muitas vezes a gente compra imóvel pronto, a gente não tem opção de sair daquele trabalho, porque eu trabalho ali, não tem outra opção. Como fazer disso um momento, então, melhor? Como fazer isso se conectar com a gente, com o meu propósito, com a minha alma, sendo que eu já estou naquela casa, já estou nesse trabalho. Como fazer isso? Olha que interessante, você trouxe a resposta, depois você fez a pergunta. Ah, é? Você respondeu, ela não foi? Ela trouxe a resposta e aí depois ela fez a pergunta. Tipo assim, é exatamente isso. É você personalizar, é você colocar a sua energia na casa. Então, assim, eu vou fazer, é comemorativo, agora é Páscoa, então eu vou deixar ela com a cara da Páscoa. É aquilo que faz sentido para mim. Sim. Porque precisa fazer sentido. Sim. Esse movimento, ele precisa tocar o meu coração. E aí, possivelmente, se a gente fosse olhar mais a miúde na história dela, a Páscoa é uma data marcante para ela. Que remete na infância, que remete à para mim, avó. por exemplo, sabe, decorar a casa das pessoas, do vermelho e verde, né? Então, mesma coisa. Que legal. Alguma dica mais? Acho que cada uma tinha que dar uma dica, assim. Eu vejo a casa como o nosso ponto, vou falar da casa, né? Assim, nosso ponto de segurança, né? Você volta para casa, que é o teu porto seguro, né? Teoricamente deveria ser, né? E criar um ambiente mesmo de harmonia, né? De acolhimento. Então, colocar flores, né? Colorido. Eu não brigo eu não chamo a atenção das crianças dentro dos quartos. Eu levo para a sala ou para a churrasqueira, porque senão remete ali que fica aquela coisa tensa dentro do quarto. Eu não discuto com meu marido assuntos
desagradáveis, pesados, ou que pode gerar algum tipo DR na cama. Não, Deus o livre, na cama é outra coisa. A DR em outro lugar. Dormir, né? Pra quem... Né? Claro. Sim. A DR em outro lugar. Você vai sentar na mesa, na sala, porque você cria ambientes daí que, por exemplo, o quarto é um lugar sagrado. É onde você vai dormir, onde precisa que a energia eu acho que assim, esteja sabe que eu tranquila. preciso mostrar a casa para as pessoas? Ai, aqui é o quarto. Eu não faço isso. Tipo, aqui é a sala. Aqui, eu tenho um também negócio de a sentar na energia, minha né? cama. Sentar na minha cama. Sentar de roupa suja, com a roupa que chegou na rua, na cama. Ai, meu Deus. Então, 3 isso tipos de infarto. são cuidados que a gente tem na casa para não trazer energia, né? Na energia e a densidade, né, para criar esse ambiente. Eu, por exemplo, não uso sapato dentro de casa, a gente troca o sapato. Eu troco. Né? Então, dentro de casa é um sapato que não vem da rua, com tudo que vem da rua. Né? Então, incenso é bom, música é bom. Né? Se você vê alguma coisa que não está legal na casa, não esquece da casa. Né? Cuida dela, pinta, arruma, coloca flores, Acho porque que é isso legal a muda gratidão, o ambiente. né? Também, Isso. tipo, sabe, ser grata pelo pouco. Se eu tenho uma casa pequena... É dentro do que você tem. Exato. Porque é aquilo que você fez com as melhores... Né? Com as melhores possibilidades, né? Isso, agradecer com aquilo que você tem. Então, agradecer a casa, quem construiu, e se sentir que algo não está legal, não ignorar isso. E daí procurar as pessoas... Olhar para isso. Olhar para isso, né, Gil? Olhar para isso. Se sentiu que, sei lá, deu uma que rachadura, deu um vazamento, queima a lâmpada. Porque quando a gente quebra o dedinho do pé, o dedinho menor, que não atrapalha em nada, a gente vai no médico. E por que não o contrário? Com a terapia, por exemplo, né? No emocional, então vou num profissional. E a minha casa, por que eu vou deixar isso para o último momento? Acho que é ter Mas você vai deixar se não for um vazamento. É. Se vazasse na hora, falar, ai meu Vou ter Deus, vou ter que ver. Mas daí você pragueja, né? A questão é você também entender. A Ana até falou de não xingar. Aí vem o encanador, fala mal do encanador. Não, ele tá lá para te ajudar. Ah, boa. E é a questão de quem tá lá para prestar o serviço, você ser grata. Porque aquela pessoa tirou o tempo. E sabe quando atrasa 1 minuto, você fala, ah, não, ele não vem. Aí ele não vem. Aí ele vai ficar em casa. Minha geladeira, ele tá lá, não tá funcionando direito ainda. E é o exercício de você. O que isso quer dizer pra você? Vou ter que olhar para isso. Mas é o exercício de todo dia você olhar para sua casa e falar, ixi, minha casa tá como tá aqui dentro. Tá. Essas são as cartinhas, para quem não tá vendo. Essas cartinhas são as cartinhas sistêmicas, olha a carta que veio, quando ela tá falando. Essa da câmera tá conhecimentos sistêmicos. Aí atrás tá escrito, eu te agradeço. Ai, que lindo. E você falando, Gabi, pra gente ir caminhando pro fim, o assunto nunca termina quando ele acaba. E aqui nas casas a gente ainda poderia falar de questões de inventário, a gente poderia falar de casas compradas em leilões, a gente poderia falar assim uma infinidade de situações. Mas eu só teve um especial que eu gostaria de compartilhar. Ainda bem que a gente vai ter todas essas histórias no seu livro, né? Sim. Pega essa chave aqui. Pega, ó. Sim, com certeza. Com certeza. Vem aí, já está siga no Instagram, depois a gente fala. A gente vai ter um lançamento desse livro, com certeza vai ser incrível. Não tem outro jeito. Ela precisava escolher. Ela tinha 3 opções de casa para ela escolher. Tá. E quando a gente colocou na constelação, veio a parte criança dela, ela colocou a parte infantil dela e a parte adulta. A infantil escolheu uma e a adulta escolheu outra. Teve a dinâmica da constelação, encerrou, tal, fez sentido para ela, ela determinou qual casa ela compraria. Comprou, mudou. 40 dias depois, Gil, preciso constelar essa casa. Eu falei, gente... Você escolheu, né? Tipo assim, tá, ok. A gente agendou a constelação. E aí eu perguntei para ela, a pergunta que veio da constelação foi assim, o que você procura? O que você busca nessa casa? Aí ela falou assim, eu queria uma janela que tivesse muito verde, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, e o que essa janela te remete? A casa dos meus pais. Qual é essa casa? Ela existe? Aí então o que aconteceu? O pai teve uma dificuldade financeira e pegou dinheiro com o irmão. Como ele não conseguiu pagar o irmão, ele entregou a casa e foi embora. E a casa que ela buscava para comprar era aquela casa da infância.
E a gente começou a trabalhar na constelação. E olha que interessante, o tio, isso tinha 40 anos, o tio nunca trocou a cor da casa. Nossa. Ele foi fiel e ele recebia os sobrinhos, porque aí depois o irmão acabou falecendo e tal. E ele recebia os sobrinhos dentro da casa exatamente como ela era. Ele manteve. Sim. Então, houve a venda da casa, né? No negócio, na troca que eles fizeram, mas não houve a entrega. Ele não se sentia merecedor, ele não se sentia proprietário da casa. Não quis desfazer dela, né? Tipo... E quando ela fez esse movimento na constelação, que ela trouxe isso para a consciência, porque a constelação é a gente trazer o que está oculto à consciência, aquilo apaziguou. Ela continuou na casa que ela havia comprado, tranquilamente, ela se encaixou, ela se vestiu dentro da casa, a casa acolheu ela também. E 20 dias depois ela me mandou fotos. O tio havia feito uma reforma na casa, mudado cor, tirado janela, botado porta de lugar. Tipo assim, era outra casa, era outro ambiente. Então é isso que a constelação traz. Aquilo que está oculto, aquilo que a gente não sabe, ele vem para a consciência e permite a transformação. Legal. Então, ou seja, todo mundo falando em constelação. Segundou, já vou marcar a minha, né? É um caminho. É um caminho. Obrigada! Eu agradeço. O tempo passa muito rápido, Nossa, né? A gente tá aqui muito. conversando. E deixem os arrobas de vocês para o pessoal seguir, né? No Instagram aí. Qual que é o seu, Gil? Giovana Chibicheski. Quer soletrar? A gente coloca uma legenda. Tá bom. Olha, quem tá no Deixa Spotify, nos comentários. vai lá nos comentários, na descrição do podcast, tá? Isso, o meu é Mari C de Melo, __. Tá bom, faço esse. O meu é Fabiane Girelli, Girelli. Boa. Então, meninas, vamos Obrigada. voltar para Curitiba. Vai estar frio aqui, né? Aqui em Floripa tá friozinho, mas com certeza ela vai estar mais. Vai estar mais. Gabi, Obrigada. muito obrigada, Obrigada, Gabi. meninas. Um beijo para quem Obrigada. estava escutando até o final. Muito obrigada. E curta aí nossa página, nossas mídias da UOL Mulheres. Tchau, Um tchau. beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. É.